Oiê, bom dia! Tudo bom com você, lindona? E você, lindão, também tá bom? Então tá, hoje é dia 16 de abril, viu? Quarta-feira, 5 horas da manhã. O sol ainda não nasceu, vai nascer só às 6 horas e 28 minutos, viu? Ainda temos um tempinho aí pela frente. O dia nasce com a lua cheia no signo de Sagitário, finalizando essa fase de lua cheia, o Sol em Áries e Mercúrio também em Áries. Então, olha, Lua, Sol e Mercúrio, tudo em signo do elemento fogo, hein? Então, é um dia que a gente precisa olhar para essa questão da impulsividade, da vontade de fazer e também para nossa raiva, para nossa ira, tá? Porque elemento fogo é isso aí, ele é criativo, mas ele também pode destruir muita coisa. Estamos numa semana de Páscoa, né? Depois eu vou comentar quais seriam os óleos essenciais indicados para esse momento. Hoje, celebra-se, ou pelo menos coloca foco mundialmente na escravidão infantil. E a primeira providência que a gente precisa tomar, né, depois que o sol nasce, que o dia nascer no dia de hoje, é saber lidar com as nossas profundas emoções, tá? Então, se pintar aí na tua vida, nesse momento, culpa, ressentimento, medo, sabe? Procura afastar esses sentimentos, essas emoções que não levam a gente muitas vezes a nada, né? A culpa, ela é semelhante a um sapato de ferro, sabe? Que pesado, que nos afunda e que dificulta o nosso caminhar. Então, se pintou culpa, se pintou ressentimento, dá uma olhadinha, vê onde nasce isso e procura eh, eh, transformar essa culpa em corresponsabilidade. Isso quer dizer o quê? Tudo bem, somos corresponsáveis pelo que aconteceu, mas a minha proposta hoje, agora, é olhar de frente para essa situação com o propósito de aprender e não voltar mais a desenvolver a mesma atitude, tá? Então, isso pode nos ajudar a vencer esses sentimentos menos produtivos, vamos dizer assim, que pode ocorrer no dia de hoje. Com a Lua em Sagitário, está fazendo um aspecto com Plutão em Aquário. Né? Então, a gente precisa. E Plutão é isso, né? Plutão é aquele lado, né? Plutão é um planeta ali no nosso sistema solar. E na astrologia representa aquele nosso lado de profundas emoções, né? Que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, explode. Essas emoções explodem quando elas estão muito contidas, explode como se fosse um vulcão. Então, é bom a gente olhar para isso e sair dessa vibe que não ajuda ninguém. O Sol está no terceiro decanato de Áries e há 136 anos atrás, olha, nascia Charlie Chaplin. Não sei se você conhece o Charlie Chaplin, mas ele foi um humorista, um grande palhaço, vamos dizer assim, do cinema mudo. Então, a gente vai conversar um pouquinho, havendo tempo, né? A gente vai falar um pouquinho do Charlie Chaplin, tá? Então, vamos lá. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta e no momento estou fazendo uma aproximação entre astrologia, emoções e aromaterapia. Está sendo um momento muito legal e o que eu posso oferecer para você é a possibilidade de te ajudar a compreender o momento astrológico atual que você está vivenciando e também indicando um óleo essencial apropriado para o momento, juntamente com uma indicação,
né? Olha, coloca, passa em tal chakra, passa aí no terceiro olho para que você aumente, né? Para que você fortaleça a sua visão espiritual, passa aí no seu umbigo, que é para fortalecer a autoestima e por aí vai, né? Mas tudo isso vai depender do quê? Vai depender do seu mapa astrológico natal e como ele está no momento. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato ou através das redes sociais. Você me encontra no @soniasímbolos, tá? Ou então você pode mandar um e-mail para Beth, com TH Cardoso, 188, @gmail.com. Eu vou deixar essas informações depois ali no site da Vibe Mundial e também, no site não, no YouTube da Rádio Mundial e também do meu canal, para que você possa entrar em contato se você tiver interesse. Vale a pena, viu? Vale a pena porque eu indico, mas eu também faço para mim todo dia. Todo dia eu vejo qual é a configuração do dia, como aquilo impacta no meu mapa astrológico e indico um determinado óleo essencial para você passar num determinado chakra. Você pode encontrar isso no meu canal. Ao mesmo tempo que eu indico, eu também passo em mim. Então, e tem sido muito bom mesmo. E o óleo essencial para esse mês de abril, é o cipreste, que é o óleo do desapego, tá? E para desapegar, a gente precisa confiar, né, gente? Não confiar no processo da vida. Aí é que está a questão. Confiar no processo da vida, porque às vezes a gente passa por situações tão dolorosas, tão tristes, que a gente perde a confiança em tudo. Mas não, passou um tempo, olha, gente, eu já tenho eu já tô, eu já tô já com a minha vida já descendo o barranco, né? Já tô na fase já de finalização de ciclo, como todo mundo. Já passei dos 50, não sei se vocês perceberam, né? Então, meu filho, eu já estou na fase de descer aí a montanha da vida. E eu já percebi que muita coisa que você passa, que no momento você achou, ai meu Deus, não devia ter acontecido comigo, porque aconteceu. Depois passa alguns anos, você olha para trás e você fala, graças a Deus que a coisa não aconteceu. Então, confia, porque tudo que acontece na sua vida acontece para o seu melhor. Confia. Então, a gente precisa desenvolver esse tipo de percepção, esse tipo de atitude, para que a gente possa se desapegar, né? Foi embora, foi. Não está mais na minha vida, não está, tal e tudo mais. Vai com Deus, seja feliz, sabe? Muito feliz, que tenha toda a prosperidade na sua vida. E aí também a gente vai se desapegando e vai, sabe, andando na nossa vida aberta às novas oportunidades que surgem, né? É interessante isso, porque muitas vezes a gente ainda acredita que o apego é amor, né? E nem sempre é isso, porque a gente pode realmente ficar apego a uma determinada situação, não por amor, até mesmo por ódio, né? Então é importante a gente abrir mão e deixar a coisa fluir, porque olha, pode ter certeza, coisa melhor chega na sua vida. Pode ter certeza, tá? Eu estou falando isso porque observando o meu próprio processo de vida. E nós estamos na semana da Páscoa, né? Páscoa judaica e Páscoa cristã, porque nós sabemos que essa vertente cristã, ela nasceu do judaísmo, né? A religião cristã, ela tem o seu pezinho, vamos dizer assim, na religião judaica. Então, nós temos a Páscoa judaica e nós temos a Páscoa cristã. E é interessante a gente observar que ambas as Páscoas, elas ocorrem nesse eixo das estações primavera-outono. Primavera
no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. A Páscoa judaica, ela celebra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E tem um período de 8 dias. E neste ano, né, quando faz a aproximação entre o calendário judaico e o calendário que a gente segue, o calendário gregoriano, neste ano de 2025, essa Páscoa judaica começou no domingo passado, 13 de abril, e termina no próximo domingo, dia 20 do 4, 20 de abril. E geralmente a Páscoa judaica, segundo o calendário, ela acontece após a lua nova do eixo Áries-Libra. No nosso caso, a Páscoa cristã, ela celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E é no próximo domingo, 20 do 4, também, 20 de abril, tá? E a Páscoa cristã, dentro do nosso calendário, é o primeiro domingo após a lua cheia do eixo Áries-Libra, tá? Então é interessante a gente observar isso e mesmo que independentemente qual seja a sua religião, é importante a gente entrar em contato com esse clima, né, que nos circunda hoje e, sabe, e entrar nesse propósito de libertação, né, e também de ressurreição, de renascimento. Nos libertar de erros dos passados, nos libertar de atitudes menos produtivas, né, e procurar realmente renascer uma nova pessoa. Além do óleo essencial de cipreste, que é o óleo espiritual desse mês, que é o óleo do desapego, um outro óleo que é indicado justamente para essa festividade da Páscoa, vamos chamar assim, é o óleo de melissa. Tá? É o óleo de melissa que é indicado para ambas as Páscoas, seja a Páscoa judaica, seja a Páscoa cristã. Esse óleo, o óleo de melissa, ele é tirado de uma erva e essas propriedades desse óleo acalma, conforta, inspira, nos ajuda a entrar num estado de compreensão, aceitação e paz, especialmente se você estiver em luto. Então, é um estado emocional, um estado espiritual muito importante essa, independentemente se esteja nesse período de Páscoa ou não. Mas se você perceber que você está precisando de paz, de aceitação, aceitar a situação que está ocorrendo na sua vida, compreender, utilize o óleo de melissa. É muito importante e vai lhe ajudar bastante, tá? Eu já estou com meu óleo de melissa ali pronto para ser utilizado, além, logicamente, do meu óleo cipreste, né? Bom, agora eu percebi que eu não falei bom dia. Então, bom dia para você que está acordando agora. Bom dia para você que está assim, ó, ali, ó, arrumando para ir trabalhar. Bom dia para você que já está na rua esperando o coletivo. Ai, que você seja realmente protegida, tá? Procure você que está aí na rua, procure se ligar com a luz e procure se envolver numa vibração, numa luz bem rosa que parte do seu coração, tá? Essa luz rosa, ela te envolve na parte da frente, te envolve na parte de trás, né, das costas, ela sai do seu coração e cria uma energia protetora, tá? Então, faça isso, faça as suas orações, porque estando na rua, muitas vezes nesse horário, algumas pessoas passam por situações difíceis, né? Então, se proteja, saia de casa protegido, esteja na rua protegido. Você também que está no coletivo, né, que não deve ser fácil, você que está voltando do seu trabalho, que você possa descansar e que tenha um bom dia, e bom dia também para você que não conseguiu dormir, tá?
Então, é importante relaxar para que você tenha um momento de tranquilidade. Relaxe, você merece. Você merece. Relaxa e durma. E a minha macumbinha de hoje, né, é o óleo essencial de cipreste para me ajudar a ter uma comunicação mais livre, tá? Que eu possa, nesse momento, estabelecer com vocês uma, uma comunicação livre de qualquer resquício do passado, e que a gente possa realmente se integrar, se entregar e se entregar ao divino, tá? Esse óleo essencial, como eu te disse, ele é importante para os desapegos. Então, seria muito importante também passar no chakra do coração. E é bom sempre usar o cipreste misturado com algum óleo essencial ou um gel, tá? Pode proteger a sua pele. Então, vale a pena, viu? Bom, continuando, hoje, dia 16 de abril de 2025, é o Dia Mundial contra a Escravidão Infantil. Escravidão infantil é diferente de trabalho infantil e é diferente de trabalho dentro de casa, tá? Nós estamos nessa situação, se o mundo inteiro hoje está se voltando para essa questão, é porque é uma situação bem triste, bem complicada, né? Crianças que somem, né? Cadê meu filho? Cadê meu neto? Tá, e tudo meu sumiu. Você não sabe onde está e muitas vezes essa criança é levada para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, para que seja utilizada num trabalho forçado, num trabalho escravo, ou até mesmo para ser utilizada em lutas armadas. Ensinam as crianças a manejar armas e colocam as crianças no front. Né? Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças e saber que a criança precisa brincar. Brincar é coisa séria. Porque através da brincadeira, a criança ela está se desenvolvendo. Quantas vezes a gente não ouve pessoas dizerem ou falarem, comentarem que na infância ela já brincava, né, de ser um comunicador, por exemplo, ou de ser um médico, ou de ser uma professora. Ela já brincava. Então, não deixa de ser um momento de criatividade e também de exercício. Exercício sabe, de começar a imaginar, porque tudo começa na imaginação, tudo começa no pensamento. Imaginar sendo professora, imaginar sendo médico, imaginar sendo um comunicador. Tudo isso vai se fortalecendo dentro daquela criança para que quando ela chega na idade adulta, quando ela for mais velha, ela tenha condições de seguir aquele caminho que ela mesma escolheu, que faz parte da vocação dela. Então, brincar é uma coisa muito importante e através das brincadeiras também nós aprendemos as regras da sociedade. Então, não prive a sua criança de brincar, tá? Tome cuidado com deixar a sua criança só em aparelhos eletrônicos, internet, celular, tal e tudo mais. Incentive a sua criança a brincar. Incentive a sua criança a ter um relacionamento com as outras crianças. E preste atenção. Preste atenção para que essa criança não venha, venha assumir da sua vida e você passar anos sem saber onde está o seu filho, onde está o seu neto, né? Porque simplesmente foi levado por alguma pessoa para que seja utilizado num trabalho escravo infantil. Se esse assunto está em voga hoje é porque existe, então nós devemos prestar atenção e cuidar das crianças que fazem parte da nossa família, ok? Um abraço para você e para a tua criança. Hoje nós estamos com a lua cheia
no signo de Sagitário. Logicamente que essa fase já está terminando e amanhã, 17 de abril, a Lua começa a minguar nesse mesmo signo. O Sol está em Áries, no terceiro decanato, e Mercúrio também está em Áries, só que no primeiro decanato, nos primeiros 10 graus desse signo. E o elemento fogo, né? A gente tá Sagitário, fogo e Áries, fogo. O elemento fogo, ele sugere ação, impulso, renovação de energias e também raiva. Então, nós precisamos tomar cuidado, precisamos observar em nós como essa energia está acontecendo. No terceiro decanato de Áries, eu costumo ver, e eu gosto de ver o signo, como um palco. E cada planeta que está nesse palco vai ter que atuar segundo o palco. Então, nós estamos num palco ariano de terceiro decanato, que é um palco que nos impele a ir em frente. O primeiro decanato é aquele momento em que você recebe, né, umas ideias, né, uma ideia de algo novo para você concretizar na sua vida. Depois, no segundo decanato, já é o momento apropriado de Áries para que você comece a trabalhar essa ideia, comece a compreender, comece a verificar como é que você vai colocar em prática. E no terceiro decanato, então, você tem aquele impulso para já começar, já entregar para as outras pessoas e já começar na sua vida esse processo, tá? Como eu disse para vocês, na lua nova, eu sempre gosto de pegar uma semente, imantar com um pensamento e colocar na lua nova, colocar ali para receber a luz e o calor do sol, porque no ápice da lua nova, aquela sementinha ela vai ser germinada, ela vai ser fecundada e pode aparecer logo na lua cheia, tá? Que é o momento do aparecimento do que a gente gestou na cabeça, no momento da lua nova. E eu vou te dizer o seguinte, né? Esse mês para mim foi muito legal, porque eu fiz um determinado propósito, uma determinada intenção, aconteceu, né? Eu já percebi que a vida me levou, veja bem, né? Eu fiz e esqueci, mas depois, olhando para trás, eu percebi que a vida me levou para aquele determinado impulso e as coisas começaram a acontecer. Mas no dia da lua cheia mesmo, eu tive uma outra oportunidade, né? Chegou uma outra proposta que, no primeiro momento, eu falei, não, essa proposta para mim está fora das minhas condições, né? Mas eu ouvi, guardei tal e tudo mais. No dia seguinte, o que que eu fiz? Eu procurei ficar calma, eu procurei meditar, né, naquela proposta, a partir do terceiro olho, com uma visão espiritual, para eu verificar possibilidades, oportunidades naquela situação. E aconteceu, tá? Esse fato de estar mais calma, de olhar a situação sobre uma visão espiritual mais ampliada, me ajudou a perceber maneiras de concretizar essa ação. Então, isso é muito importante para a gente nesse momento em que o Sol está passando pelo signo de Áries. Ao invés de você ir com aquele impulso, tá, eu vou fazer, tá, e tudo mais, calma um pouquinho, pensa, como é que eu vou fazer isso, sabe? Começa a perceber um planejamento que é para você não criar um curto-circuito na sua vida, tá? Porque a gente vai com aquele impulso, aquela coisa toda, tal, com muita água, com muito fogo, né? Não é nem água, com muito fogo, e a gente acaba destruindo tudo antes do tempo. Então, essa é a possibilidade. O nosso tempo já está terminando. O que eu fiz sobre Charlie Chaplin não vai dar para falar, mas eu deixo o meu abraço aqui para o Charlie Chaplin, que estaria fazendo quantos anos? 136 anos hoje, né? Por toda a alegria, por todo esse fogo ariano, né? Por toda a alegria que ele trouxe e que distribuiu para todos nós através do cinema, tá? Então, um abraço para você, um bom dia de fogo e que a gente tenha condições de lidar
com esse fogo de uma forma bem madura. Beijo, até mais.